Olá pessoal, tudo bom? O tema de hoje da nossa conversa é: será que o rei ainda manda? Eu vou trazer aqui talvez meio exagerado, mas a relação de adulto, adolescente e criança. Adulto, eu vou chamar aquela figura que mandava, mandava sem justificar, sem explicar, muitas vezes usando a força, a violência. E a criança é aquela que obedecia, não tinha espaço nenhum para retrucar, não tinha informação, conhecimento, e basicamente ela obedecia o que falavam. E o adolescente é aquela figura que ia descobrindo as coisas tal, e queria se impor, às vezes tinha espaço, às vezes não. Mas a figura de adulto e criança é muito importante na conversa de hoje. Bom, há muito, muito tempo atrás, o homem vivia sozinho. E vivendo sozinho, ele era chefe de si mesmo, ele era o líder de si mesmo. E o que fazia ele se mover, né? O que fazia? O medo. Ele tinha medo de algumas coisas e o medo movia ele. A fome também movia ele. Quando ele estava com fome, ele tinha que se virar. E o instinto também movia ele, né? Ele tinha percepções ali, instinto, então era isso que movia ele. Ele era o chefe de si e o medo, instinto, fome movia ele. Quando essa figura começou a andar em grupos, quem era o chefe desse grupo, né? Normalmente o chefe dele era o mais forte, porque o mais forte ele conseguia proteger o grupo, ele conseguia caçar, trazer alimento para esse grupo, e o grupo automaticamente respeitava ele, porque ele era a pessoa que trazia alimento, era o cara mais forte, então tinha admiração, tinha o respeito, mas também tinha o medo, tinha uma certa submissão pelo poder que ele tinha. Mais para frente a gente vê a figura do rei. O rei mandava, o rei tinha um poder, ele tinha riqueza, ele tinha um glamour ali em volta dele, tinha toda uma distância, né? O castelo, tinha toda uma cultura ali formada e ele tinha um exército, né? Ele tinha poder, ele exercia pela cultura ali, por toda aquela tradição, mas também ele tinha um exército, então as pessoas tinham medo dele. O chefe da tribo também normalmente era o mais forte, o mais sábio, uma hierarquia, mas normalmente também o mais forte. Ele era um líder ali, é, principalmente pela sua força ou pelo seu conhecimento. Quando a gente olha o chefe de casa, ele também tinha mais ou menos essa linha, né? Ah, e aí, quando a gente olha 50 anos para trás, 60, 70, 80, a gente ouve falar que nas escolas tinha palmatória, que o sistema de ensino, né, também era uma cobrança mais bruta, também tinha essa cultura. Nas famílias tinha esse exercício um pouco mais forte. Essa tradição, ela veio de anos e anos onde alguém mandava e os outros obedeciam, principalmente pelo medo. E a gente vê que hoje em dia não cabe mais essa cultura do medo, esse obedecer pelo medo. Isso acho que talvez tenha começado bastante nas famílias, nas empresas. Quando a gente olha nas empresas, há 20, 30 anos atrás, não existe mais a figura do chefe. Passou a ser chamada a figura do líder, né? O líder inspirador que faz pelo exemplo. As pessoas admiram o líder e seguem o líder. O líder faz com que o funcionário entenda a função, entenda o todo, dá liberdade para ele, delega para ele, dando os limites, dando as ideias, e no fundo o líder quer que o funcionário cresça tanto para que ele pegue a função. Né? Eu quero que meu funcionário, meu colaborador, cresça para pegar o meu lugar, para que eu possa crescer e pegar no lugar do meu líder. Porque eu não quero ficar estagnado. E antes tinha talvez essa definição, né? Eu me protejo no cargo e eu não faço com que o meu subordinado cresça, porque eu quero proteger o meu, porque eu acho que eu não vou crescer. Então as coisas dentro da empresa, por exemplo, mudaram bastante. Na família também, né? Existia o chefe da casa e existia uma submissão por medo. E é muito bonito, é muito bom ver
que muitas mulheres conquistaram sua independência financeira, não aceitam essa submissão, lutam contra a violência, conseguem superar isso e hoje lideram a família ou dividem a liderança da família e muda completamente. E nessas relações, o curioso é ver que a gente passa de uma relação adulto-criança para uma relação adulto-adulto, onde não há uma ordem de comando e uma obediência cega, para uma relação de conversa, negociação, né, onde os dois dividem as suas opiniões e chegam numa conclusão, né, negociam e compactuam um caminho. Então é muito legal você perceber na história que desde lá de trás um mandava e o outro obedecia, principalmente por medo, por respeito. E hoje você vê que as famílias, as empresas, as coisas estão mudando e há uma admiração mútua e um compartilhamento de decisão. Isso a gente começa a perceber também na política. A gente percebe que governadores, né, os governantes, acabam, por medo de não se reelegerem, né, com suas redes sociais bombando de protestos do povo, né, o povo ali reclamando de uma votação ou de uma não votação, de um posicionamento, eles mudam de opinião, eles acatam a opinião do público, do povo, e mudam e aceitam, ou seja, a opinião pública começa a ter voz. Então ela sai de uma situação de silêncio para ter voz, essa voz tem influência, essa voz passa a ser ouvida, ela influencia diretamente na opinião do político, ele muda de ideia. E isso começa a ser uma relação bacana, do adolescente ou até de adulto lidando com um adulto. Isso é muito rico. E eu venho enxergando essa mudança como uma mudança sadia. O passo para que a gente possa evoluir completamente, talvez seja o momento em que a gente, como povo, comece a caminhar para o interesse mútuo do povo, interesse mútuo do brasileiro, sem o interesse do partido ou interesse de grupos específicos. Eu costumo dizer que a gente não deveria lutar pelas minorias. Isso assusta alguns, né? A gente deveria lutar contra o que está errado. A gente deveria lutar para consertar o que está errado e arrumar as coisas. Porque quando a gente fala em minoria, os ricos são uma minoria e parece que eles não precisam de tanto apoio. A maioria brasileira é muito mais carente. Então eu repito, não devemos lutar pelas minorias, devemos lutar para arrumar o que está errado. Se estamos mudando de fase, de obedecer, e a gente passa a ter voz, opiniar ou influenciar uma decisão, a gente precisa tomar cuidado, a gente precisa pensar bem o que a gente está pedindo, a gente precisa analisar os prós e contras, a gente precisa ter tanto mais argumentos quanto esse pedido ele tem que ter mais consistência, né? A gente precisa analisar os efeitos desse pedido, enfim, como adultos, os adultos sentam à mesa, né? Eles discutem, eles analisam, eles pensam muito antes de tomar uma decisão. E esse é um passo importante, né? À medida que a gente passa a ter voz. Nós éramos crianças, né? Até então, e crianças que obedeciam um adulto, obedeciam as regras desse adulto. A gente pagava as contas desse adulto. E a gente está virando adolescente. Só que a gente quer tudo agora, sem explicar, sem negociar, sem nada. Isso não é bom. Isso é como se fosse um rei sem exército, querendo tudo agora. E isso dá problema. Isso provavelmente não vai dar certo. Em algum momento a gente vai virar adulto. E essa fase vai ser muito melhor. Mas não quer dizer que está tudo resolvido, que vai ser tudo fácil, vai ser paz. Mas certamente vai ser muito melhor do que é hoje. E eu costumo contar, né? Eu penso que depois da Revolução Industrial, que começa a partir de 1760, a gente ali começou a ter acesso a todos os bens de consumo e alimentos que a gente pode pagar. E depois da era do conhecimento, que começa em 1980,
A gente pode ter acesso a toda a informação produzida até hoje na nossa mão em segundos. Portanto, se a gente tem tudo o que a gente precisa e toda a informação disponível, chegou a era ou a hora de tomarmos as melhores decisões. E são os adultos que tomam as melhores decisões. Então, como adultos, chegou a hora da gente ser adulto. Esse é um convite. E quando o rei não mandar mais e o povo negociar, o povo falar com o rei, precisamos todos ser adultos. É isso aí. Um beijão para todos, boa semana.